Olá, sou Rosimeira Oliveira Vaz e gostaria de trazer para vocês algumas contribuições que a legislação trouxe para a educação infantil no Brasil. O primeiro marco importante nesse contexto é a Constituição de 1988. Depois nós tivemos o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996, o Plano Nacional de Educação, que é o PNE, de 2001, e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, que veio em 2010, e o documento mais recente, que serve como referência e marco para a educação, que é a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Quando a gente fala da Constituição, vale um friso especial para o artigo 205, que diz assim: a educação, direitos de todos e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O que isso quer nos dizer? Que a educação passa a ser uma obrigação do Estado como parte importante para o pleno desenvolvimento da pessoa. A partir da Constituição de 1988, nós temos o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que no seu artigo 53 aborda a questão da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e traz também no artigo 54, com a nova redação de 2016, que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente o atendimento em creches e pré-escola para as crianças de 0 a 5 anos de idade. Mais para frente a gente vai entender melhor essa questão da divisão da creche, da pré-escola, enfim. Mas o ECA, ele trouxe para a gente esse olhar da assegurar o acesso à vaga a uma escola de educação específica para essa idade, né? Então, a LDB, que veio para a gente lá em 1996, traz no seu artigo 29 o seguinte texto: a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 6 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, completando a ação da família e da comunidade. A LDB nós consideramos que começou a contemplar essa complexidade da criança pequena e entender que a educação e a construção do desenvolvimento do humano não é obrigação exclusiva da unidade escolar, não é obrigação exclusiva do Estado, porque ela traz a ideia de que a ação tem que ser em parceria, tanto com a família quanto com a comunidade. Além disso, ele contempla o ser humano dentro de toda a sua globalidade, dentro de todas as suas possibilidades. Então, a gente traz aí a questão dos aspectos físicos, psicológico, intelectual, social. Então, a gente começa a ver a criança pequena, né, como um ser integral. E o mais importante, talvez, e que mereça um friso, é que a educação infantil passa a contemplar, a fazer parte da primeira etapa da educação básica. E aí a gente começa a ter um olhar diferente para a educação em relação a só cuidado, assistencialismo, suporte para a mãe que trabalha, e a gente começa a ter um olhar mais completo e complexo acerca da criança pequena e como essa etapa da educação básica é fundamental para ela. Nesse sentido, gente, o Plano Nacional de Educação, ele traz como prioridades, né, a melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis, né, e a garantia crescente de vagas dentro das instituições públicas, né? E este documento, que é o PNE, o Plano Nacional de Educação, ele traz diretrizes para a gestão e financiamento da educação por conta do poder público. Ele divide os níveis e modalidades de ensino e traz um ponto importante da nossa discussão, que é a formação e valorização do magistério e demais profissionais da educação. O PNE, Plano Nacional da Educação, ele é decenal, então ele estabelece algumas diretrizes para os próximos 10 anos. Então, se a publicação foi de 2001, a perspectiva era que esse documento fosse um referencial e uma diretriz, um norte, um mapa
para as ações que ocorreriam de 2001 a 2011, tá? E uma frase interessante que a gente tira do Plano Nacional de Educação é que, à medida que essa ciência da criança se democratiza, a educação infantil ganha prestígio e interessados em investir nela. Estamos aqui. Somos interessados em pesquisar, somos interessados em nos aprofundar sobre a complexidade que é a criança pequena e quão importante é o investimento nesta etapa da educação básica, a partir da perspectiva da democratização. Então, o Plano Nacional de Educação, ele visa não só a educação para todos, mas também a educação de qualidade para as crianças pequenas, de 0 a 6 anos até 5 anos e 12 meses, né? E aí, por determinação da LDB, as creches atenderão crianças de 0 a 3 anos, que a gente considera como primeiríssima infância, ficando a faixa de 4 até 6 anos de idade para a pré-escola. E deverão adotar objetivos educacionais, esse texto é do Plano Nacional da Educação, transformando-se em instituições de educação, segundo as diretrizes curriculares nacionais emanadas do Conselho Nacional da Educação. E aí a gente entra para um novo documento que é bem importante, que vem depois do Plano Nacional de Educação, que são as diretrizes curriculares nacionais. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, com publicação em 2009, reúne todos os princípios e fundamentos que a Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional da Educação, como previa o PNE, estabeleceu para orientar políticas públicas, elaboração de planejamento, execução e avaliação de propostas pedagógicas e currículos para a educação infantil. Então, a gente começa a ter mais delimitado, mais organizado e expresso o que tem de ser feito para a criança de 0 a 6 anos de idade. Então, nós acreditamos, né, que essas diretrizes, aliás, nós acreditamos não, é o fato. As diretrizes, elas trouxeram suporte e subsídio para a Base Nacional Comum Curricular, que como a própria capa já diz, né, a Base Nacional Comum Curricular é a base, a educação é a base, ninguém faz uma construção sem uma base. E a partir de estudos e do interesse da comunidade acadêmica, bem como dos professores pela educação infantil, pela especificidade da educação infantil, a BNCC traz, e a gente traz um grifo para vocês, que são documentos que, de fato, merecem uma maior atenção, um maior estudo, enfim. Porém, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela traz para a gente os direitos de aprendizagem. O que são os direitos de aprendizagem, né? Para esta criança pequena. É o conviver, o brincar, o participar, o explorar, o expressar e conhecer-se. Obviamente, a BNCC nos traz contribuições incríveis, porém, se nós, enquanto profissionais da educação infantil, conseguirmos focar nossa energia e tudo que a gente acredita para a educação, para a primeira etapa da educação básica, nesses 6 direitos, que é o de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, sim, nós teremos uma educação pública, uma educação infantil, não necessariamente só pública, de qualidade, que contemple todas as potencialidades da criança pequena, todas as possibilidades da criança pequena, de 0 a 6 anos de idade. E agora, eu passo a palavra para o meu colega Fábio, que nos trará contribuições valiosas quanto à formação inicial dos professores de educação infantil. Obrigado, quase estourei meu tempo, mas é difícil. São tantos documentos, né? O difícil é colocá-los em prática, mas é o desafio que nos impõe aí a prática, mas eu acredito que conseguiremos.